Do Brasil para o mundo, está começando o podcast Comunica, sua fonte de notícias confiáveis. Hoje, com João Lucas. Assunto do dia: coronavírus. O novo coronavírus que apareceu na China já fez 17 mortos e infectou centenas de pessoas, segundo o último balanço divulgado nesta quarta-feira, e que intensifica a preocupação global. As autoridades locais da província de Hubei, cidade chinesa que é o epicentro da contaminação, anunciaram que o número de pessoas infectadas subiu para 444. O vírus apareceu no mês passado na cidade de Wuhan e chegou a vários países da Ásia e até mesmo nos Estados Unidos, que registrou um primeiro caso essa semana. Os coronavírus são uma grande família viral, conhecidos desde meados dos anos 1960. Eles podem infectar animais e pessoas e causar doenças do trato respiratório, que vão desde o resfriado comum até condições graves como a SARS, que afetou milhares de pessoas em todo o mundo e matou quase 800 durante um surto em 2003, e a MERS, que causou a morte de 858 dos 2.494 pacientes identificados com a infecção desde 2012. O coronavírus identificado na China recentemente foi chamado de 2019 NCOV. Os primeiros casos da doença, uma pneumonia causada por um vírus desconhecido, foram registrados no final de dezembro. Na primeira semana de janeiro, pesquisadores chineses identificaram um novo vírus por trás de uma doença misteriosa que havia adoecido 59 pessoas em Wuhan, uma cidade de 11 milhões de habitantes no centro da China. Casos mais leves podem se parecer com gripe ou resfriado comum, dificultando a detecção. Já casos mais graves podem evoluir para uma pneumonia e síndrome respiratória aguda grave ou causar insuficiência renal. Os sintomas incluem febre alta, tosse, dificuldade para respirar e lesões pulmonares. Um comitê da OMS, a Organização de Saúde da ONU, irá se reunir na tarde de hoje para determinar se deve declarar uma emergência de saúde pública de alcance internacional. Até o momento, a OMS usou o termo emergência de saúde pública de alcance internacional apenas em casos raros de epidemias que exigem uma vigorosa resposta internacional, incluindo a gripe suína H1N1 em 2009, o vírus Zika em 2016 e a febre ebola que devastou parte da população da África Ocidental de 2014 a 2016 e a RDC desde 2018. O presidente chinês Xi Jinping assegurou por telefone ao presidente francês Emmanuel Macron que a China adotou medidas de prevenção e de controle, garantindo que o país está disposto a trabalhar com a comunidade internacional para responder de forma eficaz à epidemia. Quase metade das províncias do país está em alerta, incluindo megalópolis como Xangai e Pequim. Repetindo um pedido do presidente Xi Jinping para deter a epidemia, a Comissão Chinesa de Saúde anunciou medidas preventivas, como ventilação e desinfectação em aeroportos, estações ferroviárias e shopping centers. Sensores de temperatura corporal também serão instalados em locais movimentados. Muitos países com ligação aérea direta ou indireta com Wuhan, a cidade onde a doença surgiu, reforçaram o controle de passageiros, tirando proveito de sua experiência com a epidemia de síndrome respiratória aguda grave em 2002 e 2003. Depois de aparentemente ignorar a epidemia que surgiu no mês passado, os chineses pareciam estar cientes do risco nas principais cidades do país, tanto que nas farmácias de Pequim, a capital do país, os funcionários estão tendo que explicar aos clientes que não tem mais máscaras nem produtos desinfetantes para vender. Depois do Japão, Coreia do Sul, Tailândia e Taiwan, os Estados Unidos anunciaram o primeiro caso da doença na terça-feira. Trata-se de um homem na casa dos 30 anos,
natural de Wuhan e que mora no noroeste dos Estados Unidos. Ele chegou em 15 de janeiro no país americano e entrou por conta própria em contato com os serviços de saúde após o aparecimento dos primeiros sintomas. O homem foi hospitalizado por precaução e permanecerá em confinamento solitário por pelo menos mais 48 horas, segundo as autoridades sanitárias. Já aqui no Brasil, o governo de Minas Gerais investiga um caso suspeito de coronavírus em Belo Horizonte. Trata-se de uma brasileira que veio da China. O Ministério da Saúde afirma que o caso não se enquadra na definição da OMS. Por isso eu converso agora com o repórter Ronald Luz, que tem mais informações sobre esse caso. Ronald, quem é essa paciente e como o caso está sendo tratado pelas autoridades? Olha, João, a paciente é uma mulher brasileira de 35 anos que veio de Xangai, na China. Os exames capazes de confirmar ou descartar a hipótese diagnóstica estão em andamento em laboratórios de referência. E em nota, o Ministério da Saúde disse que até o momento não há detecção de nenhum caso suspeito no Brasil de pneumonia relacionado ao evento na China. A secretaria informou que o caso em questão foi notificado ao órgão como suspeito e que as investigações precisarão seguir o curso definido até sua conclusão. O caso foi identificado na terça-feira, dia 21, na unidade de pronto atendimento da região Centro-Sul de Belo Horizonte. A paciente desembarcou na capital mineira no dia 18 de janeiro. Ela apresenta sintomas respiratórios compatíveis com a doença respiratória viral aguda. Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado afirmou que, tendo em vista o contexto atual do país onde a paciente esteve, foi considerada a hipótese de contaminação causada pelo novo coronavírus. A mulher está internada no Hospital Eduardo de Menezes, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, e está clinicamente estável, e o caso segue em investigação. Ainda segundo a Secretaria de Saúde, a paciente não esteve na região de Wuhan, megalópole em que foram registrados os primeiros casos de contaminação. Segundo a OMS, só há transmissão ativa do vírus nesta província. A paciente disse também que não teve contato com pessoa sintomática na China, João. Obrigado pelas informações, Ronald. E para se proteger do coronavírus, é necessário ficar atento a sinais de infecção respiratória grave, semelhantes a uma gripe, como tosse, febre e mal-estar de início súbito, evoluindo para uma insuficiência respiratória. Neste caso, é preciso procurar assistência médica. Para saber mais informações, acesse o portal do Ministério da Saúde. É o saude.gov.br. O podcast Comunica de hoje está ficando por aqui. Temos um encontro marcado na próxima quinta-feira. Até lá! Com a direção geral de Francisco Eduardo e direção de jornalismo de João Lucas. Você ouviu o podcast Comunica, uma produção da Rede de Comunicação Online, emissora participante do GCO.